Bom, eu sou o Leonel Barbosa e nós vamos nessa aula de hoje estudar um pouquinho sobre a tradução do código genético, ou também conhecida como síntese de proteínas. Então, a tradução envolve, a decodificação de um RNA mensageiro, e usar essa informação para produzir uma proteína, que corresponde aí a uma cadeia de aminoácidos, Então, polipeptídeo corresponde a um número pequeno de aminoácidos e geralmente nós chamamos de proteínas quando tem aí um número grande. Então, podem ser várias cadeias polipeptídicas, agregadas, formando aí as proteínas. Então, a tradução envolve isso, envolve justamente aí essa decodificação do nosso RNA mensageiro, que caracteriza dentro de uma das etapas da expressão dos genes. Então, a formação do RNA, no caso específico RNA mensageiro, é um processo realizado aí a partir do DNA, dentro do núcleo da célula, que nós chamamos de transcrição. E a outra etapa dessa expressão é quando o RNA, então, ele vai servir de molde para formar uma proteína, para formar um polipeptídeo. Então, esse processo é conhecido como tradução. Ele acontece nos ribossomos livres ou nos ribossomos que estão associados ao retículo endoplasmático rugoso. O código genético corresponde a essa tabela, que contém aí as 64 combinações do RNA mensageiro. Então, nós temos a combinação aí das 4 bases, os 4 nucleotídeos, uracila, citosina, adenina, guanina, nessa ordem. Então, aqui corresponde à primeira base, aqui em azul a segunda base e em verdinho aqui corresponde à terceira base. Então, essa combinação, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, dessas 64 trincas, que recebem o nome de códon, então cada trinca dessa é um códon, cada códon codifica um aminoácido, exceto esses 3 aqui, o UAA, o UAG e o UGA. Esses são códons de finalização, de parada, eles não codificam nenhum aminoácido, eles indicam o final da tradução. E precisamos prestar atenção que o início é justamente o AUG, é chamado de códon de iniciação. Então, nós vamos começar a tradução a partir do AUG. Então, aqui nós temos nessa imagem uma sequência de eventos que caracteriza essa tradução. Nós temos em vermelho o RNA mensageiro. E a tradução ela começa a partir da extremidade 5, considerando que nos eucariontes as moléculas de DNA são lineares. Na bactéria é um pouco diferente porque o DNA ele é circular. Então, aqui inicia-se na extremidade 5. E o nosso ribossomo, ele é formado por 2 partes, a subunidade menor, que a gente chama, então ela vai se ligar ao RNA mensageiro e, simultaneamente, ao RNA transportador. E esse RNA transportador, ele tem a trinca, o anticódon dele, corresponde ao códon AUG, que é o códon de iniciação. Então, essa subunidade ela vai deslocando até onde tem o primeiro AUG, e aí vai ocorrer a ligação desse nosso RNA transportador que está trazendo a metionina. Essa metionina que vai começar a tradução, ela é uma metionina especial, ela tem um radical chamado formil, então é formilmetionina, para que não possa ocorrer outra ligação peptídica desse lado. Então, para completar o complexo de iniciação que nós chamamos, essa subunidade maior do ribossomo, ela encaixa
ela tem 3 sulcos, né, como mostra aqui na nossa imagem, é uma imagem sequencial. Então aqui ela tem 3 sulcos, que a gente chama de sítios de ligações, né, que eu estou usando o termo sulcos. Então esse primeiro é chamado sítio E, o do meio é o sítio P, e o último aqui é o sítio A. O E é de exit, saída, né, por onde o RNA transportador vai sair. O P é onde vai formar o polipeptídeo, onde vai formar a ligação peptídica, e o A, aonde está chegando o próximo aminoácido. Então, uma vez, né, encaixado aqui, as duas subunidades do ribossomo, a menor e a maior, o RNA mensageiro aqui, ó, no meio, o RNA transportador correspondente aí à metionina, né? Então, está formado o nosso complexo de iniciação. Agora vem a segunda parte, que corresponde justamente ao alongamento ou elongamento da cadeia, né? É a chegada de novos aminoácidos. Então, a gente vai para esse desenho aqui, e olhando nesse desenho, então você percebe, né, que já tem um outro RNA transportador. Nunca esquecer que esse RNA transportador ele tem uma trinca nessa alça inferior, que é o anticódon, que combina-se com o códon aqui do RNA mensageiro. Então, esse RNA transportador posicionado, né, a nossa formilmetionina se desliga do RNA transportador específico, né, ela vai se desligar, e aí ocorre a ligação peptídica. Então, é aqui que ocorre a ligação peptídica entre esses dois aminoácidos. O ribossomo dá um passinho para a direita, não é? Então, o que acontece? O nosso RNA que trouxe a metionina, ele fica no sítio E, esse sítio de saída, e aí ele vai embora. Esse sítio da direita, ele está vazio, né? Mas vai durar pouco. Por quê? Está chegando um próximo RNA transportador e está trazendo outro aminoácido correspondente. Então, anticódon com códon significa que ele está na posição correta, né? Então, essa primeira parte a gente já viu, nós estamos nessa imagem, nessa figura. Então, esse RNA cortou um pedacinho dele, né? Mas é o RNA transportador que está trazendo um outro aminoácido. Aí, o que vai acontecer, né? Vai chegando e formando, né, outra ligação peptídica que liga nesse, vai saindo o da extremidade esquerda. Então, entra um novo RNA transportador no sítio A e sai um no sítio E, né? E aqui no meio vai ocorrendo o elongamento da cadeia, como mostra essa figurinha aqui, ó. Então, olha lá, sai um RNA transportador vazio, né? Vai fazer o tuflete, e aqui está ocorrendo o elongamento dessa proteína ou desse peptídeo, né? Vamos usar esse termo, porque nós só temos 5 aqui na imagem. Bom, quando isso acaba? Quando o nosso ribossomo alcançar, né, uma daquelas 3 trincas que eu chamei de trinca de parada, de finalização. Então, aqui eu estou usando o GA. E existe aqui, né, um fator de liberação, que é um conjunto proteico, né, que tem também aqui, ó, as bases que combina justamente, tem aqui um anticódon, vou usar esse termo, que combina-se com o códon. Só que tem uma novidade, ele não está trazendo nenhum aminoácido, ele não traz aminoácido. Então, quando ele se encaixa aqui, ó, as enzimas botam uma molécula de água aqui, ó, na extremidade desse aminoácido, né? E com isso ocorre a liberação desse polipeptídeo. Então, por essa razão, ele é chamado de fator de liberação, porque ele está deixando aí essa cadeia polipeptídica livre, né? Ela se solta.
Quando ocorre essa liberação da cadeia, há também uma desintegração desse complexo. Então, esse RNA mensageiro também vai ser, no caso, né, desfeito, desintegrado, o ribossomo também se separa. Né? Então, as duas subunidades se separam. Então, nós temos aqui um polipeptídeo, né, formado. Então, é isso que caracteriza o que nós chamamos aí de tradução. Tá? Nós estamos traduzindo. Veja que esses aminoácidos, eles correspondem justamente aos códons, né, presentes no RNA mensageiro. Tá? Então, tá aí. Bom, aqui nós temos em detalhes, né, os 3 sítios de ligações que eu citei anteriormente. Então, o E vem de exit, saída, então é onde aí o RNA transportador, né, após ter liberado o seu aminoácido, ele vai residir aí antes de sair para o citoplasma. Né? E esse RNA transportador que está saindo, ele vai buscar outro aminoácido, né? Ele traz outro aminoácido. O sítio P, que é onde está formando o polipeptídeo, né? Onde está sendo adicionado aí outro aminoácido, né? E a cadeia está crescendo, está aumentando. E o sítio A é de aminoácido, é onde o anticódon, né, do RNA transportador carregado, né, que está trazendo o seu aminoácido, vai se posicionar, se alinhar aí justamente para ocorrer a transferência do aminoácido à cadeia que está em formação, né? A cadeia que está em crescimento. Então, esses são os chamados sítios de ligações, que fica localizado na subunidade maior do nosso ribossomo. Bom, gente, então nós acabamos de observar como funciona, né, de uma maneira bem rápida aí, a tradução do código genético. Agora, quando nós estamos pensando na síntese de proteínas, né, na formação de proteínas, então eu começo um pouco antes, que eu separo aqui em 5 etapas, né? Primeiro é a ativação dos aminoácidos. O que é essa ativação dos aminoácidos? É quando um aminoácido, ao chegar na célula, ele vai se ligar ao seu RNA transportador correspondente. É uma etapa que envolve um alto gasto energético, né? Então, eu estou ativando esse aminoácido, porque se ele está livre, perdido lá no hialoplasma, não vai adiantar nada, ele tem que estar ligado a um RNA transportador correspondente. A segunda fase, né, ou segunda etapa, é aquela do complexo de iniciação, aquela que nós vimos em detalhes. Né? Então, quando o códon AUG, mais próximo da extremidade 5' se liga ali à subunidade menor do ribossomo, e esse vai se ligar ao RNA transportador, trazendo, né, a formilmetionina e, posteriormente, ligando a subunidade maior, aquela que tem os 3 sítios. Então, é o complexo de iniciação. Posteriormente, nós vimos o elongamento ou alongamento da cadeia, né? Então, quando novos RNAs transportadores estão trazendo, né, novos aminoácidos e que vai, né, sempre obedecendo a ordem ali, códon, anticódon, né, pareando-se as bases. Então, existe um complexo proteico que não deixa, né, entrar RNA transportador errado, né? Então, tem ali uma certa administração ali para não ocorrer erro. A terminalização ou a finalização da cadeia ocorre quando o ribossomo alcança um dos 3 códons de parada, né? O GA, o AA ou o AG, né? Que traz o fator de liberação, como nós vimos anteriormente. E o processamento da cadeia, ele corresponde a uma etapa que ocorre pós essa formação aí, né? Essa tradução que nós vimos. Então, muitos autores consideram a tradução praticamente o 2, 3 e o 4. Né? Agora, o processamento da cadeia, né, muitas proteínas têm esse processamento no complexo golgiense. É onde ocorre a extração de
dos aminoácidos terminais, que a gente chama, né? E adição de outras substâncias, como lipídios, carboidratos, às vezes adiciona-se grupo prostético, como determinados íons, né? Então, vou citar um exemplo, a hemoglobina, né? São 4 cadeias polipeptídicas, né? E no meio dela o íon, no caso o ferro, né? Então esse ferro é adicionado justamente aí nessa etapa que a gente chama de processamento pós-tradução, ou seja, depois que já aconteceu a tradução aí do nosso código genético. Então isso caracteriza o que a gente chama aí de síntese de proteínas. Bom, quais são as propriedades do nosso código genético, né? Então nós vimos que o código genético é aquela tabela. E é muito comum no ensino médio a gente ter essa perguntinha, né? Quais as propriedades? Ele é universal, ele é degenerado e não é ambíguo. Bom, vamos entender o que significa isso. Universal é que esse código ele é utilizado para praticamente todas as espécies, né? Então, se eu considerar a trinca UU, ela codifica a fenilalanina, né? Num pé de alface, numa minhoca, no ser humano, né? Numa ameba e assim por diante. Então, é considerado praticamente universal. Aí você pode olhar, mas por que você usou esse termo praticamente universal e não universal? Serve para todas as espécies. Bom, aí tem um detalhe, né? No ensino médio, nós usamos o código genético como sendo universal. Mas, como as questões vestibulares, o pessoal está, a cada ano que passa, eles estão cobrando mais coisa. Hoje nós já sabemos que existem algumas situações, né, em que não obedece totalmente esse código. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Então, esse código, o código genético foi desvendado de maneira completa aí a partir da bactéria Escherichia coli em 1966, né? Posteriormente, foi aplicado aí em outras espécies, de animais e vegetais, e concluiu-se então que ele era universal. Em 1979, nós tivemos aí uma publicação importante de um grupo de pesquisadores liderado pelo Sanger, que observou que o DNA mitocondrial ele apresentava uma pequena diferença. Então, o UGA, que é considerado um códon de parada, ele codificava, ou codifica, o triptofano. Né? Os dois ficam bem próximos ali, bem pertinho. Né? Então, isso botou aí um ponto de interrogação. A partir daí, vários pesquisadores continuaram em busca para observar se realmente havia essa diferença, para o código do DNA mitocondrial, e eles conseguiram encontrar algumas pequenas diferenças, inclusive em leveduras. Nós temos, por exemplo, o AUA, ele codifica a metionina, então, em levedura. Então, é o códon de iniciação, que é o AUG, que codifica a metionina. Em levedura, algumas espécies, então, o AUA também codifica a metionina. E até na espécie humana, existem dois genes que codificam aí o UGA, que é um códon de parada, ele acaba codificando um aminoácido que é incomum, que é chamado de, no caso, selenocisteína, ou seja, a cisteína é um dos aminoácidos que contém enxofre. Então, o enxofre ele é substituído pelo selênio. E aí, então, no caso, esse UGA, ele codifica esse aminoácido incomum. Então, a enzima chamada glutatião peroxidase é uma delas que tem essa exceção. Mas, de uma maneira geral, para o ensino médio, nós consideramos aí universal
então praticamente para todas as espécies, né? Degenerado, o que significa isso? Significa que o mesmo aminoácido ele pode ser codificado por mais de uma trinca, por mais de um códon. Nós vimos, isso é uma questão óbvia. Se existem 20 aminoácidos que participam da síntese de todas as proteínas, e nós vimos que a combinação das trincas são 64, se a gente tirar os 3 de parada, nós vamos ficar com 61. Então, é óbvio que tem aminoácido aí codificado, né, por trincas diferentes, né? Então, isso caracteriza a degeneração do código, né? Alguns autores dizem que o código é redundante, tá? Então, é um termo que a gente encontra sempre. Bom, o códon, o código degenerado, ele leva a uma outra característica. Ele não é ambíguo. Então, o que significa isso? Se eu tiver uma sequência de DNA, as trincas de DNA, alguns autores chamam essas trincas de cistron, né? Então, essas trincas de DNA são capazes de transcrever o RNA, e aí esses códons, né, com o auxílio daquela tabela, você bota a sequência dos aminoácidos tranquilamente. Agora, se você pegar uma proteína, então pega lá uma proteína de 500 aminoácidos, onde você desvendou cada aminoácido, você não consegue montar a sequência de RNA mensageiro. Por exemplo, você cai numa leucina, você tem 6 possibilidades. Você cai numa arginina, você tem 6 possibilidades. Numa fenilalanina, você pode ter 2 possibilidades. Então, você não consegue, né, a partir de uma proteína, montar uma sequência do RNA mensageiro e, consequentemente, do DNA, certo? Então, universal, degenerado e não é ambíguo, justamente porque ele é degenerado, tá? Bom, às vezes a gente encontra questões ligadas a esse assunto, que são as mutações gênicas, né? São alterações naquelas sequências de nucleotídeos. Então, nós podemos ter substituição, nós podemos ter adição ou remoção de bases, né? Deleção, hoje é um termo muito comum. Então, substitui, né? Adiciona, deleta, tá? E, com isso, ocorre alterações aí na sequência de aminoácidos, tá? A ser codificado. Então, eu estou colocando aqui um exemplo para vocês, né, de substituição. Então, lá em cima nós temos um RNA mensageiro original, já estamos no RNA original. E embaixo nós temos a sequência do peptídeo aí formado, né? Então, veja que cada trinca, né, no caso do RNA mensageiro, cada códon codifica um aminoácido. Agora, veja na segunda coluna aí que eu chamei de mutação silenciosa, né, o que está acontecendo? O terceiro códon, o GCA, né, lá do original, ele foi substituído. Então, a nossa adenina foi substituída, né, marcando aqui, essa adenina do original foi substituída pela citosina. Só que a trinca GCA e a trinca GCC codificam a mesma alanina. Então, é chamada de mutação silenciosa, porque não houve alteração na minha proteína, no meu peptídeo. Embora tenha ocorrido aqui, ó, a mutação do nosso nucleotídeo. Então, é chamada de mutação silenciosa. Ela aconteceu, mas não alterou, porque o código é degenerado. Mutação com alteração de sentido. Vamos ver essa guanina azul aqui, ó. Ela foi substituída por uma adenina. Aqui, GGA, esse códon codifica a glicina. Agora, o AGA codifica a arginina. Então, note que eu tenho uma alteração, uma substituição de aminoácido. No lugar da glicina original, entrou aqui uma arginina. Então, é uma mutação com alteração de sentido.
Eu estou alterando o sentido aqui, ó. Tá? E na terceira situação, é uma mutação com perda de sentido. Note que aqui eu tenho CAA, né, que codifica a glutamina. Aqui embaixo o AA, que é um códon de parada. Então, ó, com perda de sentido, ó, chegou até aqui, é o final da nossa tradução, porque esse códon foi transformado num códon de parada. Então, esses dois últimos, ó, desapareceram, sumiram daqui, porque ele entendeu que o final está aqui, ó. Esse é um códon de parada, chegou aquele fator de liberação, tá bom? Então, ó, mutação silenciosa, né, não altera a proteína ou o peptídeo. Com alteração de sentido, você substitui o aminoácido, e com perda de sentido, você troca por um códon de parada, e aí essa proteína ela vai ficar, ou esse peptídeo, muito menor. Mutações por deleção ou inserção, né? Então, inserção é a mesma coisa que adição. Então, a gente chama de mutação por deslocamento no quadro de leitura. Por quê? Porque você muda completamente o quadro de leitura, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Ó, eu estou nessa primeira situação aqui, ó, tem lá o terceiro, que é a letra A, bonitinho. Então, nós vamos sumir com ele, né? Aí, o que acontece? Aí, deletando essa nossa adenina, então, eu mantenho o GC, né, porque a leitura é do 5 para o 3', então o GC, só que ele traz um C para cá. Aí fica CA, ele traz o G para cá. Aí fica C, ele traz o outro A para cá. Quer dizer, ele muda completamente. Então, a gente chama isso de mutação por deslocamento no quadro de leitura. Então, são mutações gênicas que acontecem, tá? Eu aproveitei aí, já coloquei para vocês, olha aqui, né, comparando com o original lá em cima, a alanina e a glicina tá legal, a alanina foi na terceira que mudou aqui, ó, e daqui para frente nós temos uma alteração, tá? Então, com isso, nós finalizamos aí essa aula sobre tradução do código genético. Obrigado e até a próxima.